Quando o fenômeno Game of Thrones se encerrou no ano de 2019, parecia que a HBO ficaria anos inteiros órfã de uma série principal na sua grade de domingo à noite. Até houve um certo período em que pareceu que Westworld assumiria esse posto, além do rebuliço causado pela estreia de Watchmen, mas nenhuma dessas conseguiu angariar tantos fãs e engajamento quanto aquela baseada na obra de George R.R. Martin, que pelo tamanho sucesso, polêmica e final, acabou rendendo seu primeiro spin-off nesse ano de 2022. Com muitos outros já prometidos para essa década, que visa expandir o universo de Westeros ainda mais, tornando a franquia uma espécie de Star Wars medieval. Enquanto as crônicas de Gelo e Fogo seguem inacabadas na literatura, com muitos fãs já tendo inclusive perdido as esperanças de que um dia seja de fato finalizada por seu autor já idoso, outras histórias e contos já conhecidos desse universo tiveram que ser explorados para as sequências de Game of Thrones. Existe a perspectiva de adaptação da rebelião contra os Targaryen e também da Primeira Noite, eventos importantíssimos para o universo da série, e House of the Dragon também não fica para trás, prometendo adaptar a guerra civil da Casa do Dragão e a disputa pelo trono mais sangrenta e cinzenta de toda a história de Westeros. Se passando cerca de 200 anos antes dos eventos da primeira temporada de Game of Thrones, a Guerra Civil Targaryen é um evento bem conhecido para os fãs da literatura, principalmente para aqueles que conferiram o lançamento mais recente desse universo, Fogo e Sangue. Contudo, continua sendo uma história ainda muito vaga para a maioria dos fãs, que apenas assistiu o seriado da HBO. Com isso, somado ao interesse contínuo e à curiosidade ávida pela família Targaryen, uma das poucas capazes de domar dragões, o caminho e a lucratividade eram certeiros, nascendo House of the Dragon, uma das séries mais esperadas e mais importantes desse ano de 2022, seja por seu enredo ou pelo patamar já altíssimo na cultura pop. Dando o pontapé inicial para a guerra entre Rhaenyra e Aegon Targaryen II, a trama passa por muitos saltos temporais, abrangendo todo o reinado do rei Viserys I, pai de ambos os personagens e que daria origem à controvérsia na sucessão, ao nomear a sua filha na frente do primeiro filho homem. Ao todo, cerca de 30 anos separam o primeiro do último episódio, com o desenvolvimento de diferentes tramas e também o envelhecimento explícito desses personagens, que chegam a trocar de atores no episódio 6, mantendo muito pouco do elenco original dos 5 episódios. Como dito, o arco fundamental para o desenvolvimento da obra é a questão da sucessão do rei Viserys I. Sua esposa, a rainha Aemma, sofreu uma infinidade de abortos e nascimentos de natimortos, sendo a princesa Rhaenyra a única filha do casal a chegar na idade adulta. Durante o primeiro episódio, já prestes a dar à luz, a rainha confessa a Viserys que aquela seria sua última gravidez, porque seu corpo não aguentaria uma próxima, o que é consentido pelo rei, que apesar de querer desesperadamente um herdeiro homem, compreendia a situação. Ao entrar em trabalho de parto, se percebe que o bebê estava atravessado e muito provavelmente não sobreviveria ao parto. Uma escolha precisaria ser feita, a vida da mãe ou do bebê. Mesmo relutando, Viserys acaba por escolher a vida de seu filho, que nasce em uma cesariana e, apesar de estar vivo, acaba aparecendo logo em seguida, fazendo com que se perdesse o tão sonhado herdeiro, como também a rainha, o que obriga o rei a casar novamente, dessa vez com Alicent Hightower, filha do seu conselheiro. Como não havia um herdeiro direto, e Viserys temia que seu irmão mais novo, Daemon, tentasse usurpar o trono matando, o rei acaba nomeando sua própria filha como herdeira, quebrando a tradição de apenas homens serem considerados nas linhas de sucessão, e que inclusive havia sido responsável por colocar ele mesmo lá. Apesar da controvérsia, a decisão não se torna tão relevante de imediato, porque se esperava que o rei ainda tivesse mais filhos com Alicent, o que resolveria a questão da sucessão. Passados alguns anos, assim como esperado, Aegon nasce, mas Viserys não muda de opinião e mantém a decisão de Rhaenyra como sucessora, porque confia apenas nela para transmitir a profecia do príncipe prometido para as futuras gerações. Apesar de parecer ser apenas uma referência inofensiva a Game of Thrones, a profecia do príncipe prometido se mostra relevante porque durante o episódio 10, já prestes a pegar em armas, a rainha Rhaenyra hesita em dar início à guerra porque queria evitar um derramamento de sangue desnecessário, estando disposta a até mesmo abdicar do trono para que isso ocorresse. Contudo, é também a profecia que faz com que ela considere Aegon indigno de assumir o trono, porque tanto ela quanto seu pai não o consideravam capaz de liderar os 7 reinos contra a ameaça do inverno, sendo ela, portanto, a única escolha para assumir o trono, mesmo que isso provocasse a destruição e a divisão de boa parte do reino.
Assim como nas primeiras temporadas de Game of Thrones, se percebe que a qualidade de House of Dragons é imensurável, exibindo um primor inigualável na ambição de sua história, na caracterização de seus personagens e também do fator místico desse universo. Pode-se perceber que o CGI dos dragões não é mais tão realista e chamativo quanto costumava ser nas primeiras aparições dessas criaturas, mas também não chega a ser um motivo de reclamação aqui, com toda a qualidade técnica se mantendo quase inalterável. Talvez um dos fatores mais interessantes de House of Dragon seja as infinitas comparações que pode se fazer com Game of Thrones, desde os locais onde a série se passa e como se alteram nos 200 anos que separam ambas as histórias, as mudanças dos costumes, vestimentas e até mesmo as casas que reinam no presente da história, mas já ruíram no futuro, como é o caso dos Hightower ou vice-versa. Os Lannister, por exemplo, apesar de serem a casa mais rica e poderosa de Game of Thrones, ainda são meros coadjuvantes, não sendo lembrados mais do que por protetores do Oeste, indignos de se casarem com a princesa Rhaenyra. Mas para além de referências e semelhanças, House of the Dragon também se prova digna de uma obra além do mero estigma de spin-off, apresentando um enredo e personagens capazes de sustentar uma história sem o peso de sua precursora, bebendo em muitos elementos já conhecidos, mas apresentando novos que conseguem ser tão inovadores e importantes quanto. Uma questão que pode parecer forçada em um primeiro momento, ou como pode-se dizer, uma lacração forçada, é a pauta feminista, que é sempre reforçada e resgatada na questão da sucessão, que exclui o sexo feminino e seus direitos. No entanto, alegar que House of the Dragon tenta apenas lacrar com a pauta é uma afirmação no mínimo absurda. A sucessão feminina é estudada na historiografia há séculos, tanto em nosso mundo quanto na própria trama, que viveu sua época de controvérsia por causa do tema, com a princesa Rhaenyra tendo uma grande reivindicação sobre o trono, que acabou rumando para Viserys. Além disso, a Guerra Civil Targaryen já havia sido citada nas Crônicas de Gelo e Fogo há décadas, deslegitimando assim qualquer afirmação de cunho negativo, pois a trama não surge da conveniência para conquistar fãs jovens e engajados nessa pauta. No mais, do que realmente se trata House of the Dragon, senão da desconstrução da loucura fundamentada pelo arco de Daenerys Targaryen, quase 200 anos no futuro. É sabido que, devido ao casamento consanguíneo por gerações, a família Targaryen acabou acumulando dezenas de defeitos em seus genes, o que propiciava o nascimento de natimortos, mortes prematuras e a loucura, que parecia se manifestar em praticamente todo integrante da família em um certo ponto. Essa justificativa é dada para o declínio da sanidade de Daenerys, mas as insatisfações geradas por ela ainda não foram completamente engolidas pelos fãs desse universo, que apesar de reconhecerem o histórico denso da família, ainda assim compreendem que essa decisão se mostrou simplesmente como uma saída mais fácil para o final de Game of Thrones, porque nada havia sido referenciado ou mesmo mencionado antes do início da penúltima temporada da série. Em síntese, Deus Ex Machina em sua mais pura forma. Com isso, House of the Dragon, apresentando Rhaenyra, Rhaenys e Alicent, nada mais é do que um pedido de desculpas para os fãs e uma reparação histórica do universo da série, pois coloca mulheres fortes como pretendentes ao trono, mas não limitadas por loucura ou por seu sangue, porque se mostram como líderes mais capazes e sábias todos os reis já retratados nesse universo. Não se trata de um feminismo desnecessário ou forçado, mas sim de uma demonstração clara da injustiça que essas personagens sofreram em um mundo que não reconhecia seu valor, que também já sofreu em demasia com decisões precipitadas e impulsivas de reis e imperadores, enquanto que princesas e rainhas, muito mais bem preparadas, amargaram as sombras de seus domínios. Por essas e outras razões, House of the Dragon continua o legado de sua precursora e se mostra como uma verdadeira aula de política em um mundo medieval, além de uma grande oportunidade para os fãs de sci-fi apreciarem talvez a melhor representação de dragões nas telas. Há diferenças narrativas, de personagens e também temporais. Com certeza, a série perde muito por não retratar as cidades livres em seu presente. Mas não há dúvida de que se trata de uma continuação digna de Game of Thrones, e um ótimo pontapé inicial para as derivadas que prometem expandir ainda mais esse riquíssimo universo das Crônicas de Gelo e Fogo. E que venham os ventos do inverno.